Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê apenas a si mesmo e nada mais? Ou vê algo mais? A resposta para isso é que, na verdade, vemos mais do que inicialmente vemos. Por exemplo, quando você se olha no espelho, pode ver não apenas a imagem externa de si mesmo, mas também a imagem de seus pais. Não só porque você vê seus pais, mas toda a história de características. Essas características externas vieram da sua árvore genealógica genética. Não só você pode ver uma vida passada, mas também pode ver uma imagem futura. Como, por exemplo, em seu próprio rosto você pode ver seu filho ou filha que vai se parecer com você. Também o homem mostra a imagem de uma mulher e uma mulher mostra a imagem de um homem. Todas essas imagens avançam e retrocedem no tempo. É um pouco como olhar para um reflexo de um reflexo de um reflexo. Se você ficar na frente de um espelho e ao mesmo tempo posicionar outro espelho na sua frente, de frente para o outro espelho, você verá esse efeito. Assim, não apenas nos assemelhamos a outros seres humanos, mas também nos assemelhamos ao Deus eterno que nos criou. Deus nos fez a sua imagem, tanto externa quanto interna. É a natureza humana. Mas para fazer isso corretamente, Deus teve que nos criar como uma representação superficial de si mesmo. Os seres humanos foram feitos por Deus para serem um reflexo de si mesmo. Mas assim como um reflexo é visto de forma errada pelo próprio observador, também nos assemelhamos à verdade de maneira transversal. Isso é, antes que a verdade fosse revelada por Jesus Cristo. Ser feito à imagem de outra pessoa é uma grande parte de nossas vidas. Essa qualidade nos liga aos nossos pais e nossa família. A partir disso, ficamos juntos como os grupos e isso forma a nossa árvore genealógica com muitos ramos de conexão. Então, a sua árvore genealógica é muito importante porque a partir dela vemos a nossa história. No entanto, muitas pessoas voltam apenas algumas gerações ao estudar a sua própria árvore. Mas como todos nós sabemos, uma árvore é composta de muitos galhos de conexão e vai muito para trás no solo, até as raízes. Também essas raízes vêm de uma semente que pode ser interpretada como verdade. Em outras palavras, a verdade sobre a árvore genealógica da humanidade vem de uma única semente, não de muitas sementes diferentes, como muitas pessoas pensam. Apenas uma verdade compõe a história do mundo, e essa verdade está composta na Bíblia. Então vamos pensar sobre isso. Seus pais vieram de seus pais e seus avós vieram dos pais deles. Eventualmente, você vai chegar a um ponto em que se existe apenas duas pessoas, um homem e uma mulher. Também não haveria carros, prédios, estradas ou roupas, apenas duas pessoas e natureza. Esse é um fato muito simples, mas é muito óbvio e poderoso. Essas duas pessoas foram naturalmente os dois primeiros seres humanos criados por Deus, Adão e Eva. Suas imagens se refletem em toda a humanidade. Eles estão no início da árvore genealógica do mundo. Esta é a verdade real sobre a origem da humanidade e a história do mundo que remonta às raízes da própria vida, que Deus é o Criador. Então Deus é a fonte de vida para a humanidade e a humanidade foi criada em duas pessoas através da palavra de Deus ou através de Jesus Cristo. Então quando você se olha no espelho, sua imagem mostra o reflexo de toda a humanidade e também do eterno Deus Criador. Deus os fez como homem e mulher e até hoje ainda somos chamados assim, homem e mulher. Eva foi chamada de Eva porque ela era a mãe de todos os seres humanos. Os seres humanos receberam características divinas de forma superficial, porque somente o próprio Deus tem o direito de ter as mesmas características de forma verdadeira. Somente o próprio Deus pode ter essas características em toda a verdade, pois somente Ele é justo. Em primeiro plano, vamos pensar nessas duas questões. Como Deus poderia criar seres que tivessem qualidades justas como as dele e não serem rivais deles? Como Deus poderia fazer outros deuses como ele sem conflito? Como esses seres poderiam ser aceitáveis para ele? Como, por exemplo, se Deus tivesse feito outro Deus exatamente como ele, não haveria dois espíritos justos, significando que somente Deus não era justo. Haveria dois espíritos justos independentes coexistindo, o que significa que Deus não poderia ser bom sozinho. Deus teria criado o seu próprio inimigo. Isso é algo que Deus não poderia fazer, pois não poderia ser verdade. Então, Deus teve um problema quando se tratou de criar seres que fossem como ele.
No entanto, Deus ainda queria criar seres à sua imagem. Então ele teria um problema para resolver quando se tratava de criar os seres humanos. Ele teve que fazer como ele mesmo, mas criá-los como seres não justos. Como ele poderia criar seres como ele, que poderiam copiar sua repetição impecável e imitar sua natureza, mas não ser um inimigo e um rival contra ele? Esse é um problema que eu chamo de o problema da reprodução justa, ou problema RR. Então, em vez de fazer seres justos, ele fez os seres humanos se comportarem como se fossem justos, tendo vontade própria, desejo e orgulho. Ele foi capaz de fazer isso quando decidiu criá-los cegos para a verdade. Em outras palavras, se Deus criou os seres humanos para serem deuses, como ele próprio, mas não lhe permitiu conhecer a verdade sobre a sua natureza, eles não poderiam ser responsabilizados por seu comportamento, nem seriam rivais de Deus, embora agissem de maneira justa, ou talvez piedosa. Eles não poderiam ser responsabilizados, pois seriam incapazes de entender sua própria conduta e natureza. Então, Deus nos fez inconscientes da verdade ao criar seres humanos que não sabem o que é bom ou o que é ruim. Embora os seres humanos tenham sido criados para se comportar como deuses, não sabíamos que o fizemos. Isso tornou aceitável para Deus. Esta é a razão pela qual fomos criados sem saber a diferença entre o que é bom e o que é ruim. Tem tudo a ver com o fato de que só pode haver um Deus justo. Deus fez os seres humanos como deuses, mas nós éramos deuses cegos para a verdade. Deus não poderia fazer outro ser, espírito no universo, com suas próprias qualidades que fossem independentemente justas para ele. Apenas um é justo e esse é o próprio Deus. Se Deus fizesse outro espírito que fosse independente, justo de si mesmo, haveria dois deuses justos. Isso significa que haveria, de uma forma instantânea, guerra e animosidade. Isso seria impossível? Somente um Deus mau teria feito tal coisa. Mas Deus não é mau, ele é bom. Deus não pode ser falso. Então, em vez disso, Deus fez os seres humanos para imitar, por assim dizer, suas qualidades e natureza justas. Ele, em última análise, queria criar seres como ele para que pudessem fazer o que quisessem, como ele pode fazer, com seus próprios desejos e independência, e uma vontade separada da dele em muitos aspectos. Porém, Deus sabia que para o ser humano ter características que ele mesmo tem e ter sua própria vida piedosa com desejos, vontades, paixões próprias, eles teriam que ser criados cegos ao conhecimento, que é, na verdade, ter essas qualidades, e é em verdade que é que você tem que ser justo. Em outras palavras, seja exatamente como o próprio Deus. Agora, a única maneira de Deus nos fazer parecer com ele mesmo, mas ainda ser aceitável para ele, era nos dar uma natureza superficial que refletisse sua própria natureza verdadeira. No momento da criação, nossas mentes estavam fechadas para qualquer conhecimento do bem ou do mal, que levaria à compreensão das verdades divinas sobre nossa própria natureza humana, e assim nos tornaríamos sábios. É por isso que antes de Adão e Eva comerem a árvore que dá conhecimento, eles não perceberam que estavam nus. Se você não sabe o que é bom ou o que é ruim, você não pode ver a verdade. Assim, os seres humanos tinham vidas separadas de Deus que existiam e funcionavam em uma base mundana, não em uma base divina, celestial ou verdadeira. Estávamos felizes com Deus, porque Ele nos deu tudo o que nossa natureza humana desejava, que não estava na base da verdade. Embora soubéssemos que era Deus, não conhecíamos a Deus em verdade. Quando Adão foi feito, ele conhecia Deus apenas de uma forma superficial, não com base na verdade. Era impossível para os seres humanos conhecer a Deus em um nível verdadeiro, pois estávamos cegos dessa verdade. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.